Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui o que são equações equivalentes ou tratar da equivalência de equações, tá certo? Então aqui pessoal, equivalência de equações trata de quê? Duas equações ou mais são equivalentes quando elas possuem o mesmo conjunto solução. O que isso quer dizer? Gente, conjunto solução é o conjunto que me dá o resultado final de uma equação. Então, embora nós tenhamos duas ou mais equações diferentes em relação aos seus elementos que a compõem inicialmente, mas no final da equação, na sua resposta final, pode ser que nós consigamos obter o mesmo resultado. Então, é isso que eu vou te mostrar aqui em relação à equivalência de equações. Que eu tenho duas equações onde, inicialmente, a olho nu aqui, elas são totalmente diferentes. Mas a gente vai ver que, após a sua solução, ou resolução, na verdade, a gente vai conseguir encontrar o mesmo valor numérico, tá bom? Agora, para que a gente possa resolver essa equação, para que eu possa determinar ou conseguir achar a raiz dessa equação, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar a ideia do termo desconhecido. O que é esse termo desconhecido? De repente, é você trabalhar essa expressão, trabalhar essa equação, de modo que a gente utilize sempre as propriedades inversas das operações que aqui aparecem. Repare o seguinte, então. Nós temos no primeiro exemplo 2x igual a 8. Perfeito. Toda vez que você tiver uma letra junto de um número, embora não apareça, saiba que aqui nós temos uma multiplicação. Perfeito? Logo, então, se eu tenho aqui 2x, é a mesma coisa do que se eu tivesse 2 vezes x. Perfeito? Então, olha só, pessoal. Como eu quero achar o valor do x, o que vai acontecer aqui, então? Se eu quero achar o valor do x, obrigatoriamente, esse x tem que ficar sozinho no primeiro membro. Quando eu falo sozinho, realmente é sozinho. Eu não posso ter nenhuma letra nem junto dele, principalmente, tá? Então, olha só. Como aqui nós temos a multiplicação, eu vou trabalhar com a operação inversa, que nesse caso é a divisão. A divisão por quem? Bem, se o meu x está acompanhado do 2 e eu tenho a obrigação de deixá-lo sozinho, então eu vou dividir essa equação todinha por 2. Legal? E aí, pessoal, olha só, essa divisão você pode ou escrever dessa maneira ou escrever em forma de fração, que é o que eu vou fazer, tá bom? Então, repare, a minha equação é 2x igual a 8. Só que eu tenho que dividir essa equação toda por 2. Então, eu vou traçar o 2 embaixo de cada elemento que compõe essa equação. E aí, reparem, 2x dividido por 2. Opa, eu não posso de forma alguma realizar uma divisão de forma exata entre letra e número. Na verdade, eu não posso realizar nenhum tipo de divisão entre letras e números. Mas eu posso realizar entre números, tá bom? Então, olha só. 2 dividido por 2 é igual a 1, até porque é uma divisão de valores iguais. Ou, se você preferir, eu acho até bacana também, devido a termos aqui uma fração e devido a, além dessa fração, termos valores iguais em cima e embaixo, você pode até cancelá-los, tá? Então, se a gente esquece o 2 de cima com 2 de baixo, sobra apenas o x, que é o que a gente queria inicialmente, que ficasse o x sozinho no primeiro membro. Do outro lado, nós temos 8 dividido por 2. Vamos lá, 8 dividido por 2 é quanto? É 4, beleza? Por que é 4? Porque 2 vezes 4, ou 4 vezes 2, é igual a 8. Com isso, então, pessoal, a gente acabou de achar o conjunto solução dessa equação. Mas cuidado! Do jeito que aqui está escrito, eu só fiz achar o quê? O valor numérico referente ao x. Quando a gente trata
de conjunto solução, tá? O conjunto solução você vai escrevendo dessa maneira aqui, ó. Você vai colocar um S maiúsculo e o resultado que você achou dentro de chaves. Por que que vem esse S maiúsculo? S de solução. Todo conjunto, toda equação, ela tem que ter o conjunto solução, tá? Agora, o resultado que vem nos parênteses, o resultado que vem nas chaves é sempre o resultado que você acabou de achar aqui na conta, beleza? Então, para essa primeira equação, nós conseguimos achar o seu resultado igual a 4. Perfeito. Vamos aqui para a nossa segunda equação, pessoal. E nessa segunda equação, reparem que eu tenho elementos a mais do que eu tinha na primeira. Não tem problema. O importante é que a gente consiga, de qualquer forma, deixar o x sozinho no primeiro membro. Então, se esse x ele tem que ficar sozinho no primeiro membro, tanto o 3 quanto o 4 tem que desaparecer desse primeiro membro. Mas eu não posso simplesmente apagar porque eu quero. Eu tenho que tirar esses valores daí, utilizando as operações inversas em que elas estão envolvidas. Então, reparem, se esse 4 está envolvido numa adição, eu vou utilizar então a subtração. Então, aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar essa equação com o menos 4, sendo que esse menos 4 eu vou envolvê-lo nos dois lados dessa equação. Então, reparem, eu vou ter 3x mais 4 menos 4 desse lado aqui, igual a 16 menos 4. Então, vocês conseguem enxergar isso aqui? Reparem que esse menos 4, ele vai agora fazer parte dos dois lados da igualdade. Ou seja, vai fazer parte do primeiro membro e do segundo membro dessa equação. E aí vamos resolver essas operações possíveis. Aqui nesse caso, eu vou repetir o 3x. Sendo que, nesta operaçãozinha aqui, olha só, 4 menos 4 é igual a 0, tá? Sendo o resultado igual a 0, eu até posso desaparecer com eles. Não faz diferença nenhuma eu somar ou subtrair de 0, legal? Igual a... E aí eu vou resolver essa operação agora. 16 menos 4 é igual a 12, muito bem. Então, nós temos o resultado igual a 12. Repare que esse mais 4 já desapareceu do meu primeiro membro. Agora é o seguinte, eu tenho que deixar o x sozinho. Assim como eu lhes disse aqui no primeiro membro, toda vez que nós tivermos letra e número juntos, embora não apareça, aqui existe uma multiplicação. Sendo então multiplicação, eu vou trabalhar com a operação inversa, que nesse caso é a divisão. Como o valor que acompanha o x aqui é 3, eu vou dividir toda essa equação por 3. Então, olha lá, nós teremos 3x igual a 12, sendo que eu vou pegar esses dois membros e colocá-los sobre 3, até porque a divisão é por 3. Perfeito? Beleza. Como esses dois valores são iguais, em cima e embaixo, o que a gente faz? Detona os dois. Pronto, morreu. Então, nesse caso, sobrou apenas o x. E agora vamos resolver a divisão do outro lado, no segundo membro. 12 dividido por 3 é igual a 4. Ou seja, nós achamos como resultado igual a 4. Mas toda equação, não se esqueçam, ela possui um conjunto solução. E aí, olha lá, o conjunto solução, neste caso, é igual a 4. De novo, lembrando, tá? Conjunto solução é identificado pela letra S maiúscula e o resultado que você achou para a sua variável deverá sempre vir dentro das chaves. E aí vem a parte legal. Por que que aqui nossa aula trata de equivalência de equações? Justamente pelo motivo de que equações equivalentes, elas possuem o mesmo conjunto de solução. E é isso, pessoal, que eu estou te mostrando aqui, ó. Solução 4, solução igual a 4. Tcharam! Tem o mesmo valor numérico. Embora nós tenhamos no início
equações totalmente diferentes, tá? Então, a nossa aula de hoje foi sobre isso. Eu te mostrei aqui como é que a gente faz para verificar se duas equações ou mais são equivalentes ou não. E essa equivalência, ela sempre será determinada pelo valor numérico do seu conjunto solução. Sendo assim, elas serão equivalentes quando elas possuírem o mesmo conjunto solução. Legal? Então, está aqui a nossa aula sobre equivalência de equações. Muito obrigado e tchau.